E nesse momento, nós, os grandinhos, vamos receber a palavra do Senhor. Todos somos filhos do Pai e o Pai quer cuidar. O pastor Ulisses vai estar aí na frente. Graças a Deus. E vamos estar pedindo que o Senhor use o vaso, canal para Deus falar com a igreja. E é importante que o seu coração esteja preparado. Nós já estamos adubando a nossa terra através do louvor, através dos glória, do aplauso. Então, preparado está o nosso coração. Agora nós vamos receber do Senhor a porção dessa noite. Estenda as suas mãos e vamos clamar. Deus maravilhoso, aqui está teu servo, meu esposo, ó Pai, a qual o Senhor determinou que essa noite fosse ele instrumento. Senhor, direciona todas as coisas, ó Pai, tudo que o Senhor colocou no coração, ó Pai, que venha fluir sobre a tua igreja. Tudo que o teu Espírito Santo quiser falar com a igreja, traga na mente dele, Pai. Senhor, que seja a tua vontade, que seja o teu querer. Senhor, nós, a tua igreja, queremos te ouvir, queremos ser direcionados por ti. Então usa o teu vaso, Pai, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a toda a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na casa do Pai para ouvir a palavra do Senhor. Tivemos aqui a oportunidade de cantar, de louvar, de aplaudir, de glorificar, e você ainda pode continuar glorificando e exaltando ao Senhor, porque enquanto a palavra é pregada, o inimigo vai tentar tirar a sua atenção. O inimigo vai tentar fazer te dar sono. É triste quando a palavra do Senhor está sendo pregada e nós vemos algumas pessoas cochilando. O inimigo vai dando o soninho, é para poder impedir a palavra do Senhor falar. Há momentos que a palavra do Senhor está sendo pregada e o Senhor está nos dando um grande aviso, mas a nossa mente está pensando no que vai fazer amanhã. E aí nós perdemos a informação. E a palavra do Senhor nos ensina que Ele nos avisa tudo aquilo que é necessário para que nós possamos escapar do laço do passarinheiro. Lembra daquela mensagem que eu trouxe? Fique atento, Deus revela. Então Ele revela, Ele vai nos falando aquilo que está preparado para nós. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. Não, pastor, o primeiro dia da semana é segunda. Não, ela já chama segunda porque ele é o segundo dia. Domingo é o primeiro dia da semana. O inimigo já esquematizou vários planos contra a sua vida para essa nova semana que entra. Mas o Senhor, por você estar aqui buscando primeiro o reino de Deus, já rasgou essa cédula em nome do Senhor Jesus. O plano do inimigo contra ti não prosperará. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, diz a palavra do Senhor. Então toma posse, a sua semana será uma bênção. O que você está aguardando, creia que se for a vontade do Senhor, nessa semana já se resolve, porque nós cremos no Deus vivo e Ele pode todas as coisas. Olha só, o título dessa mensagem diz o quê? Pode falar bem alto. Um com Deus é maioria. Um com Deus já é a maioria. Sabe o que significa isso? Ninguém poderá te vencer se você estiver com o Senhor e o Senhor estiver em você. Um com Deus é maioria. Pode levantar exército, pode levantar o que for para vir contra as nossas vidas. Se você estiver com o Senhor, você é maioria. Porque ai daquele que se aproximar de nós para nos fazer mal, porque quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Glória a Deus. Deixa o Espírito operar, porque a mensagem funciona assim, irmãos. O pastor lê o texto, o pastor traz a explicação do texto e depois ele traz a explicação e depois vai a aplicação do texto na sua vida, para o que serve para a sua vida. Só que nesse interim, nesse acontecimento da leitura,
da explanação do texto e a aplicação, dentro desse trâmite todo aí, algo muito maior vai acontecendo. É o Espírito Santo de Deus falando particularmente com cada um. Enquanto você está esperando que eu traga, o que será que esse versículo vai falar comigo? O Espírito Santo já está falando no fundo do seu coração aí. Quem de nós já não esteve em momentos que está ouvindo uma mensagem e quando o próprio pregador falando, seja ele eloquente ou não, e ele está falando e de repente ele fala uma parte do versículo e você fala assim: puxa vida, olha, ele podia falar isso que seria muito importante, porque isso já serviu na minha vida, tal coisa. Isso que está entrando no seu coração, que se você tivesse o microfone na mão, você falaria, é o Espírito Santo já aplicando na sua vida. Quantos de nós já não passou por isso, né? Puxa, essa passagem aí poderia ser dito tal coisa. Já é o Espírito Santo falando na tua vida e te dando resposta, te dando solução e dizendo: creia, eu sou contigo. Você, com Deus, sempre será maioria. Vai cair por terra tudo e todos aqueles que se levantarem contra as nossas vidas em nome de Jesus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Eu não vou ler todo o capítulo 21 agora, porque a mensagem está exatamente intrínseca, ela está aqui dentro dessas informações. Eu vou ler apenas o primeiro e nós vamos orar mais uma vez, e então o Espírito Santo vai estar trazendo para nós a revelação. Diz assim, o título na minha Bíblia diz assim: Davi numera o povo e Deus castiga-o. Versículo 1 diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e maravilhoso, nós queremos te agradecer por este momento precioso, ó Pai. E toda a tua igreja, Senhor, esteja atenta à tua palavra, à informação que o teu Espírito Santo tem a trazer nas nossas vidas. Que nós possamos entender o teu querer e a tua vontade dentro da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, Senhor, faz essa limpeza na nossa vida e aplica, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Que possamos, ó Deus querido, comparar a nossa vida com a tua palavra nessa noite, para entendermos o teu querer e a tua vontade. Fala, Senhor, com os teus servos. Fala, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Então esse primeiro versículo está dizendo aqui, ó. Então Satanás incitou, se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Davi estava num determinado momento, e então o inimigo vem e fala para ele: puxa, Davi, como você é forte, hein? Puxa, como você é grande. O exército que você tem, você imagina mais ou menos quanto que você tem de exército? De repente Davi começou a pensar: é mesmo, eu vou levantar um censo, que é quando faz um levantamento para saber quantas pessoas tem numa cidade, num país. Então é conhecido como censo. E aí ele pensou: eu vou fazer o censo dos homens que eu tenho. Por que será que Davi sentiu de fazer isso? Para poder mostrar o seu poder bélico? Para poder dizer quantos soldados ele tinha? Será que era para isso? Não sei. Será que ele estava preocupado? Meu nome está crescendo demais, eu já venci tantos aí, de repente pode se juntar 5, 6, 10 reis e vir contra a minha vida. Será que eu tenho gente suficiente para isso? Será que foi isso? Mas ele estava preocupado, ele queria saber quantos guerreiros ele tinha. Então ele pediu este censo. Olha só o que diz aqui, vou ler mais alguns versículos. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procuras isso, o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel?
veio na mente do líder esse pensamento, mas veio na mente dos seus servos que era desnecessário isso. Nós estamos vendo e ouvindo sobre o crescimento do templo ali, amém? E é grande o lugar, e é grande, mas de repente nós começamos a pensar: mas a quantidade de gente que está aqui, quando nós entrarmos dentro daquele salão ali, a gente vai sumir. Aqui nesse salão menor, já nos sentimos poucos. Hoje, glória a Deus, tem bastante gente aqui ouvindo a palavra do Senhor. Mas nós olhamos assim e falamos: puxa vida, nós ali dentro, o que vai acontecer ali? O Senhor está dizendo: não te preocupe com quantidade, se preocupe com qualidade. Deus quer a qualidade da adoração. É isso que o Senhor está dizendo. Eu não quero saber se é 1 milhão, 2 milhões. Existem igrejas superlotadas, onde Deus não tem lugar, e o Senhor não está gostando disso. O lugar está cheio, mas não se fala de Deus. O lugar está cheio, mas não louvam a Deus, louvam o homem. O homem querendo ensinar para fazer isso, para fazer aquilo, e vidas sedentas, querendo ouvir falar de Jesus, da mudança, querer sentir a presença do Senhor, mas não estão sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque Deus não tem lugar em determinados lugares. Por isso o Senhor está dizendo aqui: não vos preocupeis com quantidade não. Olha só, receba isso particularmente. Olha, eu quero você, diz o Senhor. Você estando na minha presença glorificando, coisas maravilhosas vai acontecer na sua vida. Coisas maravilhosas vai acontecer na sua família. Nós participamos num culto de oração aqui de terça-feira. Mas eu posso orar na minha casa. Claro que pode. Pode orar na sua casa, sim, mas o importante é nós estarmos juntos aqui, clamando, buscando e pedindo, porque senão o Senhor não fundaria a igreja. Tu és Pedro, que significa pedra, e sobre a pedra, não sobre Pedro, e sobre a pedra edificarei minha igreja. Quem é a pedra? Jesus, a pedra fundamental. É Ele que nos dá base, é Ele que nos dá força. Dá uma olhadinha para cima. Essas partes largas atravessadas aqui, ó, isso chama viga. Tem 4 aqui, ó. E uma está achando que é melhor que a outra. Eu seguro todo esse lance aqui. E a outra diz: mas eu seguro essa extensão aqui que é mais comprida. A de lá faz a mesma coisa e a outra lá também. Então a viga, de repente, ela acha que ela tá: eu suporto tudo que vem aqui em cima de mim. Olha só, tem uma sozinha aqui no meio chamada coluna. Aí ela diz assim: não, o mais importante sou eu. Sou eu que seguro vocês 4 aqui. Eu sou mais importante de tudo. Mas aí se ouve um som de algo que nós não podemos ver, é chamado de baldrame, é chamado de caixa de fundação. Debaixo dessa coluna tem uma caixa de aproximadamente 1 por 1 por 1 por 1 por 1 de profundidade, uma caixa de ferro cheia de coluna, cheia de concreto, e essa coluna está apoiado nessa base. Então nós podemos ouvir o som. Quem mantém toda essa estrutura aí sou eu. É a base que está ali embaixo. A sua vida, você está de pé porque o Senhor tem mantido a sua vida de pé. A enfermidade entra na tua casa por uma porta e sai pela outra, porque Ele determina que saia. É assim que faz. Nós louvamos ao Deus vivo, e o único Deus é o Deus vivo que nós servimos. Ele é a nossa base. Por isso que os servos disseram assim: rei, por que o senhor quer fazer isso, rei? O senhor te daria o dobro desses homens se precisasse para uma batalha. Rei, por que o senhor está fazendo isso? Ele não deu crédito e continuou fazendo o censo, continuou fazendo a medição. Eu quero que você vá para a cidade tal, vai para a tribo tal, e levanta para mim lá e traz toda essa informação. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa, até mesmo que não é evangélico, mas que pelo menos uma vez na vida já assistiu um filme, ou já ouviu falar, ou assistiu um desenho, e falar assim: o que você pode juntar com essa palavra aqui, ó? Davi lutou contra quem? Golias. Todo mundo conhece essa história, ou pelo menos a maioria conhece essa história. Então Davi é conhecido por ser um menino franzino que foi lá e venceu um grande gigante. Se você examinar na palavra, você vai ver que Saul, a palavra diz que Saul era um dos homens mais belos, era o homem mais belo de Israel, e o seu ombro,
né? Ele era tão alto que do ombro para cima ele se destacava no meio da multidão. Então Saul era grandão, bonitão, fortão, mas quando viu o gigante Golias lá, ele se acovardou. Então o Senhor está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa no pequeno. O meu poder vai atuar através da sua vida. Não importa qual é a sua estatura, não importa qual é a sua posição social, o importante é, você tem clamado, você tem buscado e pedido a unção de Deus na sua vida? Isso que é importante na vida. Então, esse exemplo de Davi foi maravilhoso. Nós sabemos que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele andou cometendo algumas falhas. E Deus é tão misericordioso que todos os bons e grandes homens da Bíblia sempre tem uma falha registrada aqui. Por quê? Para mostrar que todos nós somos humanos e somos falhos. Eu sou falho, você também falha. Nós erramos, mas quando nós nos prostramos diante do Senhor e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. A partir dali sua vida começa novamente, na limpeza, na presença do Senhor. Então, Davi era conhecido como um grande guerreiro desde pequeno. Tanto é que quando Saul foi rejeitado e Samuel foi na casa de Jessé para poder ungir um rei, que Deus falou: vai na casa de Jessé que lá tem um rei. Todos nós conhecemos essa passagem também. Ele mandou chamar os filhos. Aí chegou Eliabe. Sabe como era Eliabe? Grandão, bonitão também. E na hora Samuel falou assim: é esse aí, já foi pegando um azeite para poder ungir. E o Senhor falou assim: não, Samuel, não. Aí a palavra diz que Deus não olha como olha o homem. Só que Samuel estava entendendo: pô, se Saul era bonitão, grandão, fortão, então Eliabe também é a pessoa. E não era. Nós sabemos quem é que foi ungido rei, né? Foi Davi. Então, essa parte de entendimento que Davi foi lá, viu aquele gigante, né? Durante 40 dias ele levantava a sua espada e gritava. Todos nós conhecemos essa passagem. Eu vou chegar no ponto por que eu estou relembrando esse acontecimento. E aí então Davi resolve ir lá matar esse gigante. E aí o que acontece? O gigante olha e diz assim: mas está pensando que vai atacar um cachorro? Mandaram um menino, né? E ele com todo seu armamento. Aí Davi diz: você vem contra mim com o seu arco, né, com a sua espada, com o seu escudo, com a sua couraça, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa? Você está vindo contra mim com armas humanas, eu vou com armas espirituais. Então todas as vezes que você usar armas espirituais, e o que é isso? Oração, determinação. Senhor, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou pedir, e de repente você parece que tudo vai resolver, e muitas vezes a situação até piora. É o Senhor provando a nossa fé. Ele diz: filho, fica firme, você está sendo provado para ser aprovado. Então nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, a situação parece que está até piorando, mas o Senhor está dizendo: creia, quem faz mudança sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Aí então quando Davi falou isso, lançou a sua pedra, a pedra crava na testa, o gigante cai no chão. A espada dele, se você ler o texto depois, a espada ainda estava na bainha. Ele achou que ele era tão grandão, que ele era tão poderoso, que ele não precisou nem tirar a espada da bainha. Diz a palavra que quando ele cai no chão, Davi chega lá, puxa aquela espadona grandona dele com as duas mãos, corta ali o pescoço e levanta ali a sua cabeça. Então, esse ato maravilhoso, quando você faz algo espiritual, quando alguém vê a presença de Deus na sua vida, você se torna um exemplo. Amém, irmãos? E quando nós somos servos do Senhor e caímos numa cilada do diabo, nós nos tornamos mau exemplo. E o que é que nós temos sido? Será que nós temos sido exemplo na obra do Senhor? Olha só, volta um pouquinho aqui, nós estamos no capítulo 21. Olha no capítulo 20. Capítulo 20, versículo 4. Olha só. Estamos em 1 Crônicas 21, volta um pouquinho no capítulo 20, ao versículo 4. E depois disso, aconteceu que levantando-se guerra em Gézer, é um local, com os filisteus, então Sibecai, que era um dos valentes de Davi, ou Uzatita, que era da descendência de Uzá, então Sibecai feriu a Sipai. Não se prenda aos nomes não, olha só o que está acontecendo.
Então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. Sabe quem eram os filhos de Rafa? Os gigantes, da linhagem também de Golias. Então, esse Sibecai, quando ele viu aquele gigante, ele disse assim: o meu senhor, né? Ele já venceu um gigante, eu também posso. Ele foi lá e venceu também. Se você ver alguém clamando, buscando, e a vida daquela pessoa sendo uma bênção, faça igual. O discipulado é isso. Eu também quero ser assim. Senhor, eu também quero pregar a tua palavra. Senhor, eu também quero evangelizar. Senhor, eu também quero louvar. Basta você querer e Deus vai te usar. Deus não escolheu a humanidade assim, esses aqui vão fazer minha obra, esses aqui vão bater palma, esses aqui vão orar e vão fazer milagres e maravilhas, esses aqui vão olhar e vão glorificar meu nome. Não! O Senhor chamou a todos para ser instrumentos na mão do Senhor. O Senhor te chamou para orar pelos enfermos e a cura acontecer. Pastor, meu Deus, eu estou precisando de cura todo dia. Por isso que é importante orar, se consagrar e buscar cada vez mais, para que o Senhor te abençoe e te transforme num representante legal e oficial do reino, porque você vai orar e a bênção vai acontecer em nome de Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Podemos ser até pior do que o outro, mas melhor do que ninguém nós não somos. Então nós temos que aprender cada vez mais. Esse moço viu essa situação, enfrentou esse gigante e o matou. Versículo 5, outra guerra, outra batalha. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, esse é o soldado, filho de Jair, feriu a Lami, que era o quê? Irmão de Golias. Olha, outro gigante, gente, o Geteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. Aqui está falando da haste da lança de Golias. Então, versículo 5. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja haste da lança era como um eixo de tecelão. Então esse Elanã disse assim: se Davi venceu um gigante, Sibecai venceu um gigante, eu também vou vencer esse gigante. E foi para cima e matou o gigante. Aí os filisteus ficaram assim: puxa vida, nossos grandões, está tudo caindo, está tudo morrendo. Sabe por quê? Porque não há arma forjada contra ti que vá prosperar. Não adianta o tamanho, não adianta a quantidade, não adianta a força, não adianta a influência que essa pessoa tiver, vai cair por terra em nome de Jesus. E o Senhor te dará a vitória. Então, irmãos, olhe para quem está dando fruto. Pare de olhar para quem está reclamando, fofocando, desgraçando a própria vida e querendo trazer você para o barco. Não entra nesse barco. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Olha para aquele que está cheio do Espírito Santo e diz assim: eu quero estar contigo, eu quero isso que tem em você. Quando Elias estava para ser levado, então Eliseu, quando chegou, disse assim: eu quero andar com você, mas você me dá porção dobrada. Eu disse isso na última mensagem também. Ele disse: olha, quer me acompanhar? Ok, mas quanto a porção dobrada, aí é com Deus. Ele queria estar perto daquele que está cheio da unção. Esteja perto de quem tem compromisso com Deus. E se afaste de quem não tem compromisso com Deus. Não, pastor, não pode fazer isso. É uma pessoa que precisa de salvação. Sim, quando você for evangelizar, se aproxime dele, fale do amor de Deus, fale da graça e da misericórdia redentora do Senhor. Mas quando ele começar a falar palavrões, prostituição e imundícies mais, afasta novamente e depois volta outra vez e tenta fazer a obra. Porque se você chegar na borda de um buraco e alguém estiver dentro desse buraco e você disser assim: eu quero te ajudar, segura na minha mão. Aí você faz força e puxa, mas o camarada não está fazendo força. Eu quero te tirar desse buraco, mas ele não põe nem os pés na parede do buraco. Eu quero tirar você daí. Eu vou dizer uma coisa para vocês: larga a mão desse, deixa no buraco. Deixa no buraco e ore por ele. E peça a Deus que faça a obra. Porque se você ficar segurando e tentando tirar, se você não tiver condição espiritual completa para tirar ele do buraco, ele vai puxar você para o buraco. Então larga a mão e deixa lá. E depois você ora e clama ao Senhor. O apóstolo Paulo disse assim: eu orei e entreguei na mão do diabo para que a vida dele pudesse ser salva. Então tentei de várias formas evangelizar, não quis. Entreguei ao diabo e clamei ao Senhor para que ele pudesse ser salvo. Então siga bons exemplos.
já um segundo gigante caiu por terra, além de Golias. Olha na sequência aqui, ó. Versículo 6. E tornou a haver guerra em Gate. Olha só, esse aqui é um dos maiores, hein? E tornou a haver guerra em Gate. E havia ali um homem de grande estatura. Esse homem tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. E também era da raça de Rafa, ou seja, o último gigante aqui do pessoal todinho que tinha aqui, ó. E injuriou a Israel. Aí começou a querer fazer igual Golias. Olha só. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, sobrinho de Davi. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Olha só, os gigantes que haviam na terra. Por isso que a palavra diz que quando Davi desceu para enfrentar Golias, ele passou pelo riacho e pegou ali 5 seixos, 5 pedras e colocou na sua bolsinha. Por quê? Ele já tinha se informado, mas só tem esse gigante aí, eu tenho mais. Ó, diz que esse gigante aí tem uns irmãos também, que é do mesmo porte dele, do mesmo tamanho. Por isso que ele pegou 5 pedras, então vou dar uma nele, e se os irmãos dele vier, vai cair por terra também. Então quando você determina assim, eu vou clamar, e esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. Aí, aquele mal cai por terra. Aquela pessoa, sabe o que ela faz? Muitas vezes ela vai consultar. E aí o que você vai fazer? Você vai clamar e vão cair por terra também em nome do Senhor Jesus. Porque o mal vem para nos atacar. Mas se você está revestido debaixo da graça e do poder do Senhor, então a vitória é certa em nome de Jesus. Aí olha só o que acontece. Vou dar sequência aqui. Versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu. Nós conhecemos a história de Gideão. Não vamos transcorrer toda a história de Gideão, porque senão é muita coisa. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar, porque os midianitas vinham, comiam tudo, estragavam tudo. Quem assistiu Vida de Inseto aqui, né? Um seriadozinho que falava assim, eles vêm, comem e vão embora. Então vinha o Hopper com todos aqueles bichos lá, comia e ia embora. Era assim que acontecia. Enquanto eles estavam plantando, tá tudo bem, não vinha ninguém. Enquanto estava crescendo, tá tudo bem, não veio ninguém. Mas quando chegava a colheita, vinham os midianitas e eles entravam com as suas quantidades de camelos que não dava para contar e estragava tudo que tinha. Aí o que eles faziam? Então Gideão com mais alguns, eles começaram a morar nas montanhas. A cidade deles está aqui embaixo, mas tiveram que morar nas montanhas, porque a cidade estava sendo atacada pelos midianitas. E aí ele estava malhando trigo no lagar. Chega lá o anjo do Senhor, fala com ele, convoca ele para que ele pudesse fazer a batalha. Esse texto é muito grande também. E fala para ele, vai nessa tua força, varão valoroso, que você vai livrar a Israel. Porque nesse tempo aqui era o tempo dos juízes. Deus sempre levantava alguém, e esse alguém libertava o povo glorificava a Deus. Passava alguns anos, aquele juiz morria, e o povo voltava de novo a fazer a vontade do diabo, a adorar ídolos e tantas coisas mais. Então, nessa condição aqui, o que acontece? Gideão, quando o Senhor fala com ele, o Senhor fala assim, Gideão, toca a trombeta e convoca os valentes. E ele chamou e compareceram 32 mil homens. Olha a quantidade. Nossa, com 32 mil vai dar para ser uma batalha boa. Só que antes disso o Senhor falou para ele assim, primeira coisa que eu quero que você faça, derruba a estátua de Baal, corta o bosque que fica próximo dele, queima essas madeiras, ofereça o segundo boi do seu pai, porque o primeiro estava sacrificado, estava indicado a Baal, sacrifica, e então eu vou te mostrar o que vai fazer. Sabe o que significa isso? Primeiro consagra a sua vida, viu, Gideão? Primeiro se consagre para poder buscar a presença do Senhor, e aí o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus. Não adianta querer fazer só por boca, só por falar. Então ele falou, consagra primeiro a terra, e consagrou. Juntou 32 mil. Aí chegou um determinado momento que ele fala assim, o Senhor mandou ele dizer, e ele disse assim, ó, aqueles que tiverem medo, voltem para a caverna, voltem para suas casas, para que não possa tirar a força e o empenho daqueles que vão estar comigo, porque nós vamos partir para uma batalha. E aí o que acontece? De 32 mil,
22 mil covardes foram embora. Eu imagino eu nessa situação, na posição de Gideão, né? Os covardes quiserem ir embora, aí saiu aquela multidão, 22 mil, sobrou apenas 10 mil. Aí ele olhou aquilo e disse: misericórdia, 10 mil com aquele monte de gente que costuma vir aqui, o que vai acontecer? Que Deus falou para ele: ainda são muitos. Para que quando eu der o livramento, não venha dizer que foram libertos pela própria mão, pela própria condição. Eu quero dizer nessa noite, você não vai conseguir livrar a sua vida por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa e pelo jeito que você cultua. Nós vamos ser libertos por aquilo que o Senhor fala, por aquilo que está escrito, por aquilo que nós recebemos e porque nós o adoramos. Amém, irmãos? Você recebe mais bênção adorando a Deus do que pedindo, sabia disso? Quanto mais você louva, quanto mais você glorifica, mais você recebe bênção. Josafá colocou um grupo para louvar e ganhou aquela batalha grande somente com o povo louvando e adorando. Quanto mais nós louvarmos e adorarmos, mais nós receberemos. Aí o Senhor falou: é muito. Desce com eles na água lá. Aquele que meter a cara na água e lamber a água, separa para um lado. Aquele que se abaixar em cima de um joelho, pegar a água, trazer, olhando e beber, é com esses que você vai. Aí você separa. Foram apenas 300. E nós sabemos do acontecimento. E com esses 300, ele venceu aquela guerra. O que significa isso? A vitória vem em nome do Senhor Jesus. A vitória vem porque Deus é maravilhoso. Nossa, mas tem um pastor ali que se ele viesse aqui na igreja, misericórdia, aquele homem ali é um homem. Quem faz a obra é Deus, quem opera é Deus. Nossa, mas tem uma profetisa ali que se ela falar, ela fala desde quando eu chupava chupeta até o dia de hoje. E daí? E daí? Todo o poder, toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Tudo o que acontecer será glória a Deus e graças a Deus. Você acha que essa pessoa que você está pensando ou citando é mais do que você? Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós nos consagrarmos, mais o Senhor nos atende. E nós sabemos que a bênção aconteceu. É por isso que eles estavam falando, com os 300 eles venceram os midianitas. Não vou falar da estratégia, que ela também é longa. Mas venceram os midianitas. Então não é por quantidade, é por fé. Nós vamos vencer pela fé. Pensa num problema que você está enfrentando aí, pode ser ele qual for. Você vai vencer pela fé. O Espírito Santo nessa noite está dizendo para você, creia aí no seu coração, você vai receber pela fé. É pela fé que você vai alcançar essa bênção. É a mão poderosa de Deus que faz essa obra gloriosa. Olha só na sequência então, versículo 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, olha só, e era todo o Israel 1.100.000 homens, olha quantos guerreiros, 1.100.000 homens dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Quando Joabe passou pela tribo de Levi, ele falou assim: não vou nem contar esses homens aqui, que esses aqui são separados para a casa do Senhor. Então passou direto dessa tribo. Versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Olha só, pelo que feriu a Israel. Irmãos, uma liderança errada faz o povo sofrer. Nós sabemos disso e não podemos nem citar aqui porque nós estamos ao vivo. Uma liderança errada faz uma nação sofrer. Uma liderança errada dentro de uma igreja faz o povo sofrer. Uma liderança no trabalho faz os funcionários sofrerem. Então tomara que o meu pastor seja cada vez melhor. Tomara que o meu patrão seja cada vez melhor. E você fazendo coisa errada na sua família faz a sua família sofrer. Principalmente os homens que Deus chamou para ser cabeça. Se afasta de todo e qualquer tipo de lixo.
se afasta da jogatina, se afasta da prostituição, se afasta de todo e qualquer tipo de mal, porque senão a maldição vem na nossa casa por culpa da liderança. Agora, se você é um servo do Senhor e clama na sua casa vai entrar bênção sobre bênção em nome do Senhor Jesus. É ficar firme no Senhor. Então, cada um examine a si mesmo. Então está aqui, ó. Pelo que feriu a Israel. 8. Então disse Davi a Deus. Aí ele reconheceu: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora ser servido de tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi loucamente. Aí Davi simplesmente falou assim: Senhor, eu errei mesmo. Puxa vida, hein? Ô Joab, estava certo, hein? Tá. Errei, viu, Senhor? Tem misericórdia de mim e pronto. Os erros trazem consequências. Muito cuidado, vigia para não errar, porque os erros trazem consequências. Você pode acabar de cometer um erro gravíssimo. Você pede a Deus perdão de coração em nome de Jesus, Ele vai te perdoar. Mas virão as consequências desse erro. Por isso é importante a vigilância cada vez mais. Então ele achou que falando com Deus estava tudo certo. Ó o 8, vou ler de novo. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se é servido, Senhor, de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Deus nem falou com ele, olha só. Falou, pois, o Senhor a Gade, que era o seu profeta, o vidente de Davi. Quando fala vidente aqui, profeta, daqueles que são servos do Senhor, está sempre junto o vidente e o profeta, a mesma situação. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor. Olha só, irmãos, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, Davi, escolhe para ti, tem 3 punições aí, porque o Senhor vai punir por aquilo que você fez, por falta de confiança nele, e confiar ou querer se mostrar para os exércitos vizinhos. Ele sempre te livrou. Versículo 12. Ou 3 anos de fome, imagina só o povo de Israel, 3 anos com fome. Ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, 3 meses fugindo, e a espada de teus inimigos te alcance, ou seja, mate mulher, filho e talvez até mesmo ele. Ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias se renovam a cada manhã. Muitos falam, né? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não, a palavra do Senhor é viva e eficaz e penetrante. Ela não muda. Ela é a palavra. O que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. Amanheceu um novo dia. Você abriu o olho, Deus te deu mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou, me protegeu. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Guarda a minha vida, guarda a vida dos meus familiares. E começa um novo dia, e começa um novo ciclo. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E toda vez que você clama pedindo perdão, o Senhor te purifica. É assim que a palavra do Senhor fala conosco aqui, ó. Então, caia eu na mão do Senhor, mas não cai na mão dos homens. Versículo 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel. Olha só a consequência. E caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 homens morreram por causa dessa atitude errada. O que é que nós já fizemos de errado na nossa vida que já trouxe consequências? Então, muito cuidado para não repetir a mesma falha, para não repetir o mesmo erro, e se consagre cada vez mais, porque Deus quer te usar, e usar de maneira maravilhosa. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la ele, olha só, hein? Vou ler de novo 15. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir.
E ao destruí-la ele, ou seja, ele começou a destruir Israel, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal. Então Davi ainda conseguiu ter uma boa escolha, né? Caia eu na mão do Senhor que é misericordioso, mas não caia eu na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia não. Nós vemos na passagem, quando aquela mulher foi pega no ato de prostituição, ela foi levada no meio daquele monte de homens em praça pública e disse aí, tá aí Jesus. Jesus estava ali abaixado, escrevendo no chão. Essa daí foi pega em adultério. E agora, o que nós vamos dizer aqui? A lei de Moisés diz que é para matar na pedrada. E agora, Senhor? E naquela situação, Jesus escrevendo no chão ali, o que Jesus faz? Ele para um pouquinho e diz assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí o sacerdote já pensou nas suas falhas, o outro já pensou nos seus erros, aquele que tem a balança enganosa na feira que roubava nas suas vendas, o outro que era cobrador de imposto. Aí cada um foi pensando e foi saindo por trás das colunas e foi saindo, e Jesus voltou a escrever no chão ali. Daqui a pouco Jesus levantou os olhos e disse, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela de cabeça baixa ali, levanta a cabeça, olha para um lado para o outro. Não tinha ninguém. Jesus disse, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Vai, filha, e não faça mais isso. E aqueles homens foram embora. Nos dias de hoje, vamos aqui 2025, nos dias de hoje, imagina uma igreja grande. Imagine que cada um pudesse pegar pedras lá fora e estar sentado ali. E depois chegasse e falasse assim, ó, essa irmã aqui foi pega em prostituição. Ou esse irmão aqui foi pego em jogatina, em prostituição. Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Tem que tomar cuidado, porque vai quebrar equipamento, vai espirrar sangue naquele que está na frente. Porque hoje em dia ninguém mais tem esse senso de pensar, eu também sou falho, eu também sou pecador, eu preciso ter misericórdia dessa vida. Se fosse nos dias de hoje, ela morreria apedrada, porque o mundo jaz no maligno e ninguém mais tem consciência de que determinada pessoa está precisando de ajuda, não de ser empurrada para fora. Se desse para essa irmã sair da nossa igreja, bom que já ia embora, que já resolvi esse problema. Misericórdia, vai se converter. Que bom se esse irmão já não tivesse mais no nosso meio, porque é assim, tal. Ore por essa vida e Deus vai fazer a transformação nessa vida. Ore pela sua vida para que Deus tenha misericórdia de você, que senão é você quem vai sair da casa do Senhor, porque você está querendo o mal da pessoa. O valor de uma alma é muito grande para o Senhor. Jesus foi esbofeteado, bateram na cara dele, tamparam o rosto dele, bateram. Vai, profeta, profetiza quem é que está te batendo. Jesus estava indo para a cruz morrer por quem? Por aqueles que estavam batendo nele. Colocaram um pano de seda nele. Rei, agora você está bem vestido, ó. E aquilo grudou nas suas feridas de chicotada, e o sangue secou. Eles arrancaram novamente, arrancou a pele outra vez, vestiram ele outra vez e bateram nele, colocaram coroa de espinho. Ele estava morrendo exatamente por aqueles homens. Então nós muitas vezes queremos que pessoas se afastem de perto de nós. Você clama ao Senhor, e a palavra diz que o ímpio não subsistirá na congregação do justo. Se tiver que sair, quem tira é Deus. Mas o mais importante é que venha muito mais pessoas para a casa do Senhor, para serem transformadas e renovadas em nome de Jesus. Porque enquanto estiver na presença de Deus, há esperança. Se for para fora e se entregar na bebida, se entregar no mal, até se mata ou morre lá fora e é perdido. E aí a gente vai falar, agora estou me sentindo bem, porque tal pessoa não está aqui. Amai-vos uns aos outros. 1 João 4, 7, 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, a Deus não conhece, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. O amor, ele supre, ele cobre todas as outras coisas. Então, nós temos que amar o nosso próximo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí diz assim, ó. E se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornão Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor. Olha, ainda teve condição de ver o anjo, que estava entre a terra e o céu, com espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Eu já vi muita gente falar assim,
eu sou pó e cinza. Ah, Senhor, me usa, eu sou restinho da fogueira. Deus não vai usar assim não, filho. Ou você é vaso, ou você foi provado, ou você está na posição, ou não será usado. Ai, Senhor, eu sou pó e cinza. Tem gente que acha que Deus vai usar o farelo. Ele não vai usar farelo. Quando fala que é pó e cinza, significa quando os homens no passado rasgavam as suas vestes, raspavam a sua cabeça, punha cinza sobre a cabeça e ficava ali: Deus, Jeová Todo-Poderoso, nos perdoa. Deus, Jeová Misericordioso, já ofereci um sacrifício ali do Cordeiro. Perdoa, Senhor, os meus pecados. É isso que é o pó e cinza. Não é, sabe? Tem gente que é a falsa modéstia. Ai, isso tem um pititiquinho. Então pititiquinho, fica aí, que não vai acontecer nada. Agora se você disser: Senhor, usa-me, eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Usa-me, Senhor, para que eu possa combater o bom combate. Porque o covarde no primeiro grito ele foge. No primeiro, lá vem o bicho, ele abaixa e se esconde. O guerreiro, como nós vimos aqui de Gideão, por que eles se abaixaram e trouxeram a água aqui na boca? Não importa o que estava acontecendo na questão de Gideão e Deus. O importante é que eles estavam assim, ó. Será que não tem midianitas aqui não? Pegava a água ali, ó, e bebia, e vigilante. E os outros já estavam com a cara dentro da água lá, igual cachorro. E é só assim, ó. Aí, chega o inimigo, faz o quê? Pisa na cabeça, na mata afogado. Mas os outros não, trazendo na boca. Sabe o que significa isso? O Senhor está dizendo: eu quero servos vigilantes. E não é para vigiar a vida do outro, não. É para vigiar a sua vida. É para vigiar você. Vigia no que você fala, vigia no que você pensa, vigia no que você olha. Porque se os seus olhos forem maus, quão tenebroso será o seu interior. O que o seu olho está vendo que está alegrando a sua carne? Cuidado com o que você está vendo. Eu, quando era criança, nós cantávamos: cuidado olhinho com o que vê, cuidado boquinha o que fala, cuidado mãozinha no que toca, né? E é exatamente assim. Nós temos que estar firmes na presença do Senhor e pedindo: Senhor, usa-me cada vez mais. Deus quer homens e mulheres vigilantes. Essa é a importância. Não se preocupe com quantidade não, diz o Senhor. Ele falou esses dias na oração aqui, não sei quem estava aqui viu. Deus tomou aqui um servo dele aqui em profecia, veio e falou: esse altar é meu, aqui tudo é meu, aquele prédio é meu, e eu faço como eu quero. O Senhor falou aqui, e eu creio no poder maravilhoso do Senhor. Se nós vamos sair daqui meia dúzia, 30, 50, 500, não sei, mas nós vamos entrar ali para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E é necessário que aquele que entre ali, entre pronto para ser receptivo. Nós vamos receber prostituta, nós vamos receber ladrão, nós vamos receber bandido, nós vamos receber homossexual. Eles vão chegar ali e nós vamos tratar com amor, e a palavra será pregada, e eles virão como estão, e o Senhor os transformará em nome de Jesus. Essa irmã que chegou é mais bonita do que eu. Não gostei não. Essa daí sabe mais do que eu. Conhece mais. Olha quantos dons espirituais. Meu Deus do céu, glória a Deus, Senhor. O Senhor está mandando mais pregadores, mais mulheres cheias da unção e do poder, mais intercessores na obra do Senhor, mais presbítero, mais diácono, mais obreiro. Glória a Deus. É engrossar as fileiras. Não se preocupe agora com quantidade, mas lá e aqui já também nós vamos ter que trabalhar para recepcionar quem chega, para mostrar amor para quem chega, mas não o amor tamanduá. O tamanduá, se você entrar na savana e você encontrar com o tamanduá, ele faz assim, ó. Aí você fala: meu Deus, que bichinho bonitinho. Diz que tamanduá é um bicho perigoso, mas quer um abraço. Vai lá abraçar ele. Aí você chega: que gracinha, e você abraça. Ele tem as suas unhas grandes, ele crava as unhas nas costas, ele tem uma língua comprida que ele costuma usar para pegar cupim, e essa língua vai entrar no nariz e vai no cérebro, e ele mata qualquer animal dessa forma. Ele mata com um abraço. Então, não podemos dar abraço de tamanduá em ninguém. Se você vai dar um abraço em alguém, dê um abraço com verdade. Já viu falar em lágrimas de crocodilo? Né? Tadinho, o crocodilo está chorando, tá? É porque o saco lacrimal dele, quando ele dá aquela mordida forte dele, pressiona o saco lacrimal pela mordida e a lágrima desce. A lágrima está descendo, mas ele está comendo a vítima. Então, cuidado com lágrima de crocodilo, cuidado com abraço de tamanduá. Sejamos cada vez mais servos verdadeiros do Senhor.
Porque pode até estar parecendo crente. Pode até, oh, aleluia, glória a Deus. E Deus olha lá de cima e fala, que imundice. Não, o negócio é muito sério. Não estou falando por causa da risada, não. O negócio é muito sério. Deus está dizendo, o negócio é muito sério. É nós estarmos na posição para que Deus possa nos usar poderosamente. Deixa eu dar mais uma corridinha. Então, versículo 16. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, e a espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os seus anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram, Senhor? O Senhor já matou aí 70 mil homens. O que eles fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Nós sabemos quando Josué pediu a Deus a misericórdia para poder lutar contra Jericó. Deus falou, você vai dar a volta em Jericó, uma volta por dia, e no último dia eles deram 6, no total deu 13. E disse, no determinado momento vocês gritam, o muro, as muralhas vão cair, vocês vão entrar lá, vão matar quem estiver lá, não pega nada, porque tudo lá é anátema. Aí entrou um cidadão chamado Acã. Aí quando ele chegou, ele falou, nossa, uma capa babilônica, e pegou para ele. Nossa, uma cunha de ouro, nossa, tantos ciclos de prata, e pegou para ele. E aí o povo saiu de lá. Acã correu na sua tenda, cavou, escondeu, e está tudo certo. Aí eles, oh glória a Deus, conseguimos vencer, tá todo mundo feliz. Aí a próxima cidade era chamada de Ai. Aí Josué chegou e disse assim, bom, essa daqui nós já vencemos, já destruímos tudo aqui, não precisamos de muitos soldados lá não, vai só 3 mil. Mandou 3 mil soldados até a cidade de Ai. Quando eles chegaram lá, todos cheios de si, agora não tem ninguém que vai resistir a gente. Quando chegaram lá, os soldados da cidade de Ai atacaram esses 3 mil, mataram 36 soldados e o resto tudo fugiu. Eles voltaram correndo e falaram para Josué, misericórdia, Josué, esse aqui com toda essa muralha, com todo esse povo, não teve resistência nenhuma. Mas nós chegamos lá com 3 mil. Fulano de tal morreu, Cicrano morreu, Bertrano morreu, tem 36 mortos, ficou para lá. E se a gente não corre muito, a gente teria morrido também. Aí Josué faz o quê? Que coisa estranha. Aí foi lá falar com Deus. Ó Senhor, como é que o Senhor faz uma coisa dessa com a gente, Senhor? E agora o que os outros vão falar? Porque aconteceu assim, E foi falando, e foi reclamando. O que aconteceu foi a desobediência. E o Senhor está escutando Josué falar. Chegou uma hora que Deus fala para Josué assim, Josué, põe de pé, vou falar contigo. Aí, sabe por que vocês perderam? Pela desobediência. Tem maldição enterrada aí. E aí então eles lançaram a sorte para saber o que foi que aconteceu. E a sorte caiu sobre Acã. E aí, quando chegaram na barraca de Acã, desenterraram, as coisas estavam ali. Levaram Acã para fora, apedrejaram ele, fizeram uma montanha de pedra. Aí o Senhor disse assim, agora que está tudo certo entre vocês e eu, agora sim vocês vão lá. Divide 2 esquadrões. Um esquadrão vai chegar na surdina escondido e cerca a cidade, mas não sejam percebidos. Aí o primeiro esquadrão foi e cercou a cidade. O segundo esquadrão vai entrar, mas chega chegando mesmo. Chega falando, gritando para que eles vejam. Aí o que eles vão fazer? Olha a estratégia do nosso general de guerra. Aí o que eles vão fazer? Eles vão sair correndo atrás de vocês. Vocês já fugiram uma vez? Eles vão sair correndo atrás de vocês. Aí, exatamente assim. Chegou um exército, cercou a cidade de Ai, escondido. Chegou o segundo exército. Quando chegou pelos portões de frente, o que acontece? Sai os soldados de novo. Esses homens voltaram de novo, esses miseráveis, vamos atrás deles. E saíram correndo atrás deles. E Deus falou, quando esses exércitos deles saírem de dentro da cidade, os que estão em volta, entra dentro, mata tudo, põe fogo e a fumaça vai subir. Vocês que estiverem fugindo, quando ver a fumaça levantando, virem-se, voltem e dê combate, porque eu vou dar a vitória, porque eu sou o general de guerra. E vocês que estão dentro da cidade, que queimaram a cidade, vai de encontro com seus irmãos. Vocês vão encurralá-los e vão matá-los. E assim aconteceu. Sabe o que significa isso? Receba aí, eu te dou estratégia, diz o Senhor. Eu te falo como fazer, mas faz do jeito que eu falei.
Não faz do jeito que você acha que tem que ser, não. Faz do jeito que a minha palavra diz. E aí a bênção do Senhor vai acontecendo. Então, quando ele falou aqui assim: Senhor, mas o que esses homens fizeram? Está sofrendo dano por culpa sua, Davi. 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade, e dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornão Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Eu vou reduzir aqui. Ele falou assim: entra nessa eira, faz um altar para o Senhor, e nesse altar aí, ofereça adoração a Deus. Aí quando ele chegou lá, na terra lá, esse tal de Ornã, ele está lá trabalhando, ele e os 4 filhos. Aí quando viram o rei Davi, rei Davi, quando viram, misericórdia, um anjo. O anjo estava levitando, e ele também viu o anjo levitando, e eles ficaram com medo. E sabe como é que o anjo estava levitando? Com espada na mão. Deus mandou só ele parar. Deus falou que não falou para ele assim: guarda a espada e vai embora para casa. Não, somente pare. E ele ficou no ar ali com a espada na mão, só esperando Deus determinar para ele continuar a matança. Porque o anjo, ele obedece, ele é mensageiro de Deus e ele obedece. E ficou com a espada na mão ali. Quando viram aquele ali, Davi chegou e falou para ele assim: quanto você quer nessa terra aqui, que eu vou fazer um altar para o Senhor? Não, eu não quero nada. O Senhor pode pegar a terra que precisar. Se precisar que ajudar a fazer o altar, eu ajudo. E Davi falou assim: não, eu não vou oferecer nada a Deus sem sacrifício financeiro. Então eu quero comprar a sua terra, eu vou fazer o altar a Deus e eu vou apresentar a adoração a Deus. Aí ele disse assim: não, meu rei, não precisa. Aí Davi pesou lá uma quantidade em dinheiro, pagou aquele homem, preparou um altar, ofereceu adoração a Deus, pedindo perdão a Deus. Aí sim, Deus falou para o anjo: põe a tua espada na bainha, pode voltar. E ele voltou para lá e o problema acabou. Então, irmãos, o mais importante: conserta o teu altar. Eu tenho que consertar cada dia mais o meu altar. Porque há dias que de repente vem os terremotos, e terremoto derruba uma pedra de cima da outra, e o altar era assim, era colocado amontoado de pedras, derramado azeite ou algum tipo de sangue, e estava ali. Mas se sacudisse o chão, caía a pedra. Então muitas vezes nós enfrentamos lutas na nossa vida, e o nosso altar está precisando ser organizado. O Senhor está dizendo nessa noite: organiza. Lembra que Deus falou que Ele estava restaurando o altar? E o Senhor está falando aqui para nós nessa noite: vamos restaurar o nosso altar, que é o mais importante, que é o nosso coração. Vamos restaurar a nossa vida. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, ouvido, o que ouve. Cuidado, mãozinha, no que toca. Não tenha em sua casa bens mal adquiridos, diz a palavra do Senhor. O que não é seu, não é seu. Não pega o que é seu, porque o Senhor está contemplando. O seu lar tem que ser abençoado, a tua casa tem que ser abençoada, os seus filhos abençoados, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando eles decidiram agir da maneira correta, então Deus entrou com providência. O que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite: não se preocupe com quantidade, mas sim com qualidade. Ofereça o melhor para Deus. Coloque a tua vida no altar de Deus. Seja cada dia mais uma bênção. Quantos aqui precisam ser transformados? Levanta a mão. Papai do céu. Como a gente precisa ser transformado. Como a gente precisa ser renovado. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé. Eu ia fazer o convite para vir à frente, mas todo mundo já levantou a mão. Vai ser no lugar que a gente está mesmo. E nós vamos clamar ao Senhor e pedir um renovo. Nós vamos clamar ao Senhor e pedir sabedoria, pedir graça para as nossas vidas, porque nós necessitamos. Davi cometeu um ato falho de achar que por quantidade ele poderia estar garantido e estar tranquilo. O importante é ter azeite na lâmpada. O importante é ter confiança no Senhor. Quando Pedro foi andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus e conseguiu andar sobre as águas. Mas no momento que o vento forte levantou uma onda, ele tirou um pouquinho o olho do Senhor, ele começou a afundar. Então nós temos que ter confiança cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Feche os teus olhos aí e ore pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus querido, pela tua palavra. Senhor, que eu possa ter conseguido, meu Deus querido, falar aquilo que o Senhor determinou, mas eu tenho certeza que o teu Espírito Santo falou muito mais profundo em cada vida e em cada particular. Senhor, o teu servo, meu Deus querido, que foi exemplo para derrubar gigantes, ele foi exemplo também, infelizmente, ó Pai,
de falha sexual, desse momento de contar o povo, mas Senhor, o Senhor o perdoou, o Senhor o livrou e Ele está contigo na glória. Agora nós estamos aqui, Senhor, enfrentando o bom combate cada dia, que nós possamos, ó Deus querido, sermos firmes no Senhor, até a vinda do Senhor, ou até o dia que o Senhor nos recolher. Senhor, abençoa a CCI, Senhor, abençoa as igrejas sérias, meu Deus querido, que pregam a Tua palavra, a igreja que está pregando a salvação, que está pregando a volta do Teu Filho Jesus, que está pregando a necessidade de nós termos a vida no altar do Senhor, ó Pai querido, para não sofrer o dano da segunda morte. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, abençoa, Senhor, todas as igrejas de Itanhaém, todas as igrejas do Brasil e do mundo, Senhor, que têm pregado a Tua verdadeira palavra. Nos renova, Senhor, nos reveste pelo Teu poder e seja feita, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Caia por terra, Senhor, todo mal que possa estar assolando o nosso lar, todo mal que está assolando as nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, e que haja salvação pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém, Senhor.